pensado que um dia Deus vai fazer cessar a transgressão da nação de Israel, desse povo. Nós lemos lá em Ezequiel a respeito da transgressão deles, a forma como eles desobedeceram e tudo, não é? E isso realmente aconteceu. Até hoje ainda está acontecendo. Agora a segunda colocação na profecia é fazer cessar os pecados, para dar fim aos pecados, diz a profecia. Então Deus estabeleceu um prazo para dar fim aos pecados da nação de Israel, do povo de Israel. E pecar é errar o alvo. Pecado é toda desobediência à palavra de Deus. Então, quando nós juntamos isso, nós temos algo interessante, não é? O que mais nós queremos é acertar o alvo. Mas quando era menino, a gente tinha uma coisa de jogar as flechinhas assim. A gente queria acertar bem no meio, né? Mas às vezes não. Era difícil acertar o alvo, né? Às vezes a gente erra mais o alvo do que acerta o alvo. E pecado é errar o alvo. O alvo que Deus estabeleceu para a nossa vida, para a vida da nação Israel, do povo de Israel, né? Mas eles erraram o alvo, eles pecaram, eles desobedeceram a palavra do Senhor. Durante esses dias, nós estamos vendo que a Record está passando a história de Davi. É muito bonito, não sei se os irmãos têm olhado, né? Mas é claro que algumas coisas eles acrescentam, né? Pegando da história, não da Bíblia, né? E eles vão fazendo aquelas coisas que eles acham interessantes, né? Para chamar a atenção do público. Mas é muito interessante quando nós vemos o povo dizendo a Samuel: nós queremos um rei, né? Rejeitaram a Deus. Samuel ficou triste, né? Ele ficou aborrecido com aquilo. E o Senhor chegou e falou: Samuel, não te preocupes, não é a ti que eles rejeitaram, mas é a mim. E meus irmãos, é tão interessante, né? Quando nós pensamos que Israel rejeitou o seu próprio Criador, rejeitou o seu próprio Deus, o Senhor Jeová, o Eterno. Quando eles pediram um rei, eles estavam olhando para as nações em volta. E eles queriam fazer igual às nações. Por isso eles rejeitaram o Senhor. É bem interessante a gente pensar um pouquinho nisso aí, não é? Porque até hoje as pessoas fazem a mesma coisa, não é? Mesmo os crentes, eu estou falando agora dos crentes, né? Fazem a mesma coisa que Israel fez. Israel preferiu copiar os erros das nações e rejeitar o Senhor, que era o Deus verdadeiro, o Deus deles, né? E colocou um homem para governar. Quem governava era o Senhor. Samuel era um profeta, julgava a nação de Israel, dirigia o povo espiritualmente. Era Deus quem estava no controle de tudo. Mas agora nós queremos um rei, né? E quando o Senhor Jesus Cristo, irmãos, estabeleceu a igreja, nós não estamos falando agora de denominação nenhuma. Nós estamos falando da igreja. Para nós, a igreja é uma só. Não existe uma porção de igreja conforme o povo pensa aí, né? A igreja é uma só. Ela é composta de pessoas salvas. Ela é de pessoas de Deus, né? E quando o Senhor estabeleceu a igreja, o Senhor Jesus Cristo é o cabeça. Não é verdade? A igreja é o seu corpo. Você pode ler isso em Efésios 1 e em outros trechos da palavra também. O Senhor Jesus Cristo é o pastor da igreja. Mas aí as religiões
começaram a criar. Começou lá em Pétalo, não é? Veio aqueles nicolaítas e eles introduziram o clericalismo no mundo religioso. E aí começaram a aparecer os bispos, os padres, o papa. Aí começou depois a aparecer os reverendos, os pastores, e essa classe de pessoas é chamada classe clerical. São pessoas que usam o lugar de Jesus Cristo. E as pessoas querem, né? A pessoa tem algumas pessoas que têm um prazer muito grande de dizer assim, não, pastor da nossa igreja é fulano. E, irmãos, a gente tem um prazer maior. E estava conversando com a dona Otília ontem, foi um casal lá, ontem queria alugar o salão do Adilson para montar uma igreja lá. Como eles falam, não é uma igreja, ele vai montar uma igreja. Aí ele chegou e perguntou a dona Otília quem é o pastor da igreja aqui. Ela falou, é o Senhor Jesus. Aí o homem ficou meio perdido, né? Não, aqui não tem pastor? Não. É o Senhor Jesus. Ele é o pastor nosso. Aí ele não queria saber, né? Insistindo, mas ela explicou para ele. O Senhor Jesus é o pastor, Ele é o cabeça, nós somos irmãos, né? Que esse é o princípio, irmãos, né? É o princípio para a nação de Israel, é o princípio para a igreja também, né? O cabeça é o Senhor. A igreja não tem duas cabeças, não. Ela não é defeituosa. Ela não tem duas cabeças, né? Ela não tem um papa, ela não tem um pastor que ocupa o lugar de Cristo. Cristo é o cabeça, acabou. E nós não precisamos dizer para ninguém, olha, a minha igreja não tem nome, a minha igreja não tem pastor. Isso é mentira, né? Nós somos a igreja de Deus. E o pastor é o Senhor Jesus. E não existe nada melhor nem mais importante do que isso. Agora Israel cometeu o grande erro de rejeitar o próprio Deus, né? E pedir um rei para si. Então essa foi uma desobediência muito grande por parte de Adão, por parte da nação de Israel. É um pecado, né? Eles erraram o alvo. Eles erraram o alvo. Agora outra palavra que nós temos aqui também, versículo 24, para fazer cessar a iniquidade. E aqui nós temos a palavra para expiar a iniquidade. Agora é interessante a gente pensar nisso, né? Porque a palavra iniquidade significa falta de equidade, injustiça, perversidade, malvadez. Então essas coisas aconteciam lá na nação de Israel. E o Senhor Deus está prometendo que um dia Ele vai fazer cessar a iniquidade. Ele vai fazer cessar a injustiça, a perversidade, a maldade, né, que estava existindo entre eles. E é muito importante para nós lembrarmos isso, não é? Porque de fato Deus vai fazer. E quando nós olhamos para a nação de Israel, pensamos nos seus erros, nas suas falhas, nós devemos trazer isso para nós, né? Para a nossa vida espiritual. Analisar. Será que nós também não estamos transgredindo? Será que nós também não estamos pecando, errando algo que Deus estabeleceu para a nossa vida espiritual? Será que nós também não estamos agindo com injustiça, não estamos sendo perversos, não estamos sendo malvados, né? Então essas coisas podem estar também em nossa vida cristã, nos nossos dias, né? E nós sabemos que o Senhor Deus, através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, Ele vai trazer a nação de Israel a uma pureza, e todos nós também temos alcançado a salvação, a perfeição, através da obra de Cristo ali na cruz do Calvário. Outro ponto no versículo 24, nós lemos aqui, para trazer a justiça eterna. Então o objetivo de Deus, né? O alvo de Deus é trazer a justiça eterna. Quando nós pensamos nisso, né? Nós sempre pensamos no nosso país, né?
não pensamos no mundo, o mundo também é assim, né? Como é aqui, é o mundo todo, e nós pensamos na forma como a justiça é tão falha, né, entre nós. Nós sentimos necessidade de que haja mais justiça, né, por parte dos nossos governantes, por parte das nossas autoridades. E nós temos na nossa terra, eu estava procurando, nós temos vários tribunais, Tribunal de Alçada, Tribunal de Recursos, a cúpula jurídica do Tribunal Superior, né? Mas nada isso resolve, não é verdade? Nada isso resolve. Nós temos a polícia, as suas várias ramificações, mas nada isso resolve. E de fato nós estamos vendo que o pecado, a injustiça, a corrupção, ela vai cada dia aumentando. Mas nós lemos aqui que um dia o Senhor vai trazer a justiça eterna a esse mundo, a essa terra. A nação de Israel vai ser cabeça das nações. O Senhor Jesus Cristo é quem vai poder estabelecer essa justiça eterna. Nós estamos agora aguardando, né, a chegada dele como o noivo, porque ele vem até as nuvens só, ele não desce aqui na terra, mas ele vai tirar da terra os salvos, ele vai levar para a glória, né? Isso é chamado o arrebatamento pelos escritores, é chamado às vezes o rapto, né, que é a mesma palavra, e nós conhecemos então como o dia da vinda do noivo para buscar a sua noiva. E nesse dia nós subiremos para a glória. Vamos estar com ele ali durante um tempo, passando pelo tribunal de Cristo, passando pelo casamento simbólico, pelas bodas, festas do casamento, né? E depois nós vamos retornar com ele. Aí ele vem a segunda vez na terra. Aí é a sua segunda vinda. Aí ele vai descer até a terra. Os seus pés vão pousar ao Monte das Oliveiras. Mas ele vem, irmãos, ele vem para trazer a justiça eterna. Aquilo que o mundo hoje clama, pede, não consegue dos seus governantes, nosso Senhor virá e ele vai estabelecer a justiça aqui na terra. Ele vai trazer Israel à glória. Israel vai ser o topo das nações. Jerusalém vai ser o centro do seu governo. Ali ele vai estabelecer o seu trono e dali ele vai reger todas as nações. E nós vamos então poder ver um mundo de justiça, um mundo de paz, um mundo de prosperidade, um mundo abençoado. Mas só o nosso Senhor Jesus Cristo vai poder fazer isso. Nenhum homem mais, seja ele o mais sábio que exista, seja ele o mais poderoso entre os homens, ele não vai conseguir trazer a justiça eterna, mas o Senhor Jesus trará. E está nos planos de Deus, está na profecia de Deus, trazer a justiça eterna. Ele não só vai expiar a transgressão, o pecado, a iniquidade, mas ele vai trazer também a justiça eterna. Israel aguarda esse momento e nós aguardamos também. Não é verdade? Nós sabemos que nós vamos estar com ele no governo, né, ajudando o Senhor, e isso vai ser maravilhoso para nós. É muito importante lembrar disso. Bem, vamos então reviver um pouquinho daquilo que nós temos já mencionado. Nós temos pensado que Deus estabeleceu um plano para a restauração de Israel. Deus estabeleceu um tempo para essa restauração, e esse tempo é 70 semanas. Nós vimos que estas semanas são semanas de anos e não de dias como nós conhecemos. E esse prazo, então, ele ainda não se esgotou, porque só percorreram 69 semanas. Falta a última, que é a semana da tribulação. Então nós estamos observando isso. Agora, esse prazo foi estabelecido por Deus para a restauração da cidade de Daniel e do povo de Daniel. Então Deus está respondendo à oração do seu servo, e nós louvamos a Deus pela sua fidelidade, pela sua sinceridade, pelo seu amor para com seus servos. E esse prazo também é estabelecido para fazer cessar a transgressão, pecado, iniquidade, e para trazer a justiça eterna.
Vamos guardar isso em mente. Eu sei que nossa mente é fraca, às vezes nós esquecemos, né? Mas vamos fazer um esforço de lembrar, né? E cada vez que você voltar nessa profecia, lembra esses detalhes. Outro dia, então, nós falaremos mais sobre isso. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Amém.